O pastor apareceu. Desliguei a televisão. Isso foi indo. Todo sábado. Este evangélico que era nosso vizinho, eu tinha lá uma coisa que eu fiquei um pouquinho envergonhado com ele. É assim, ele não percebeu que eu fiquei envergonhado, porque crioulo, quando fica envergonhado, não fica vermelho, então fica tudo do mesmo jeito. Mas eu fiquei porque, eu não sei, no meio dessas coisas de começar a ver o Carequinha cantar, um dia eu tinha enchido a cara, que vocês nem imaginam, e passei em frente ao apartamento dele, fui lá, apertei a campainha, ele demorou para me atender, devia estar ocupado com uma coisa, quando ele apareceu, eu falei assim, você tem uma Bíblia para me dar? Olha só, você tem uma Bíblia para me dar? Ele não me deu, eu não sei se ele não tinha, ele tinha receio de mim, que eu estava bêbado, era perfeitamente percebível, por alguma razão ele não me deu. Lógico que quando passou o efeito da bebida e tudo mais, o que eu tinha que bater na casa do Elivaldo para pedir Bíblia? Pô? Sujeito que nunca me incomodou, as crianças se dão bem. Caramba, você está perdendo o juízo, Francisco de Assis. Só nessa verba está perdendo o juízo. Precisa pedir desculpa para ele. Eu não sabia como pedir desculpa para ele. Mas que eu ia chegar lá e falar para ele, desculpa que eu estava bêbado, eu vim pedir Bíblia. É esquisito, não é? Não, falei, um dia vai dar certo. Um dia eu estou passando pelo estacionamento, ele está pegando o carro dele para sair, eu falei, agora. Falei, Livaldo, tudo bem, tal, bacana, tal. Rapaz, queria te contar uma coisa. Eu estou assistindo um programa da sua igreja. Eu não sabia de que igreja que ele era, não sabia que denominação ele era. Eu só sabia que ele era crente. E para mim, que não sabia nada, crente era uma panela só. Era tudo uma igreja só. Se vocês pensarem, na realidade é isso. Nós pertencemos a um só Cristo e somos identificados com um só Deus. É Ele que tem comando e controle sobre tudo, sobre todos que entregam a sua vida a Ele com sinceridade de coração. Ele não tem outro nome senão eu sou Elohim, sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis e cuido da vida de cada um de vocês, independente da placa que você tem. A placa dele está no coração de dentro de cada um de nós. É isso. PT, saudações. Mas falei lá para ele. Ele falou, é. Coitado, acho que ele estava com medo. Falei, será que esse cara está no juízo dele ou não? Ele falou, que programa? Aquele programa que tem um carequinha que canta. Ele falou, sei. Eu falei, só tem um problema. Aí ele falou, você está gostando? Eu falei, gosto muito. Uma música mais linda que a outra, todo sábado. Só tem um problema. Ele termina de cantar e aparece um pastor para estragar tudo. Eu nunca tinha ouvido o pastor falar nada. Aí, veja como é que são as coisas. Na dispensação de Deus. Ele falou assim, que pena. Eu falei, mas pena por quê? Ele falou assim, porque o carequinha canta depois que o pastor fala. Entendeu? Mas você podia ouvir mais uma música. Me pegou, né? Direitinho. Deixei ligado. E lá vem o pastor. E fala de paz, alegria, bem-estar. Que Cristo deu a vida por cada um de nós. Que não interessa quem você é, o que você tenha feito, o que você deixa de ter feito. Se você é alto, baixo, negro, branco, amarelo, azul, redondo ou não. Você tem toda a possibilidade de ser resgatado, de ser perdoado, porque para que você tenha uma vida boa, Cristo foi crucificado e a graça dele está exposta para que você possa mergulhar nela e possa ter uma vida diferente, possa nadar em águas tranquilas, possa entender o que é felicidade, possa viver a felicidade, possa usufruir todo o benefício dessa terra que ele criou, e ele disse na palavra dele, e vocês vão comer o melhor desta terra. E aí eu deixava a televisão ligada para ouvir o pastor falar.
Todo sábado, uma música bonita, uma mensagem bonita. E eu comecei a ficar entusiasmado com isso. Mas, dentro daquilo que o pastor Lael falou, nós temos um desertozinho que a gente atravessa sempre. E alguém que eu tinha servido muito tempo não estava gostando disso, com certeza. Com certeza. E por que de segunda a sexta, não, de domingo a sexta, eu ainda não tinha mudado o meu comportamento de vida? Elizabeth chegou no limite dela e disse que não me queria mais em casa de jeito nenhum. E ela deu uma demonstração muito forte disso um dia que nós discutimos, e uma discussão forte. Ela falou, eu vou jogar sua roupa fora. Não faz isso, não vai fazer isso com as minhas coisas, não sei o quê. E Elizabeth sempre foi, hoje a Elizabeth fala um pouquinho mais, mas ela sempre foi de falar menos e fazer mais. E um dia que eu cheguei em casa, minhas malas estavam para fora de casa. As minhas malas, não, a mala que a gente tinha com as roupas estavam para fora de casa. E aí foi um trelelê para ajustar a coisa, para colocar a mala para dentro, que olha, não foi fácil. E ela insistiu nisso, dizendo que era assim, que era assim, que era assim. E eu comecei, eu não sei o que desaconteceu dentro de mim, que eu comecei a ver a exata fotografia do que eu era. E não encontrava em mim mesmo condições de poder sair disso. Porque depois que eu comecei a ouvir o Carequinha cantar, a ouvir o pastor falar o que ele falava, nada mais dentro da Roça de Santo dava certo para mim. Tipo assim, acendia a vela não ficava acesa. Fazia um ebó, desandava o ebó. A pessoa pagava o negócio, a coisa não dava certo. Nada. Abria jogo de búzios e não respondia. Vai ter alguma coisa. E lá ia eu atrás de fazer mais um agrado para o santo, qualquer coisa, porque tem alguma coisa errada comigo e com o santo. Nada dando certo, nada. Eu só, sábado, eu me lembrava do Carequinha. Eu não lembrava tanto do pastor, mas eu lembrava da música. E teve um dia que as coisas do processo complicaram demais. Ou desse processo meu, eu entendi exatamente que eu não estava sem saída com muita coisa, principalmente com Elizabeth. Eu não fui durante muito tempo um bom marido. Mas eu sempre amei a minha esposa, sempre, sempre. Sempre amei as minhas filhas. E eu não entendia como é que eu podia ficar sem tudo isso na minha vida, que era um presente de Deus. E eu resolvi me suicidar. Falei, o que eu vou ficar fazendo vivo? Na Roça de Santo nada dá mais certo. Minha mulher não me quer. Minhas filhas me olham meio de solaio. Profissionalmente as coisas estão complicadas. Eu estou com um processo sério em cima de mim. Errei de lugar, meu lugar não é aqui. É melhor ir embora. Dei um golpe, comprei um revólver com cheque sem fundo. Tinha que comprar 6 balas, né, que é o que cabe no tambor. O cara não tinha troco, comprei 10 para completar, 10 balas. E o meu plano foi de me suicidar. Organizadamente, sempre fui meio organizado. Organizadamente, marquei o meu suicídio, agendei meu suicídio para um sábado. Olha só, para um sábado. Ia deixar um bilhete para elas, explicando tudo. Ia esperar que elas saíssem para ir a cabeleireiro. Essas coisas que vocês, mulheres, quase todo sábado têm. Unha da mão, pé, cabelo, sobrancelha, E ia me suicidar. E esperei que tudo acontecesse. Pacientemente, sentei na poltrona da sala, liguei a televisão e quem apareceu? O Carequinha. O Carequinha. Cantando uma música, um hino que eu nunca mais me esqueci.
Antigo toda a vida. Não sei se você vai lembrar lá, desse. Há um rio que procede das moradas do Senhor. Eu fiquei prestando atenção naquela letra, naquela música, e daqui a pouco lá vem o pastor. Bíblia aberta, ele tinha um jeitão alto, doido, ele falava, o cabelo dele ia para cá, é para lá. Mensagem muito bem fundamentada. E ele falou a respeito de vida nova. Todo mundo tem possibilidade de ter uma nova vida. Independente de quem você é. E ele começou dizendo o seguinte: mesmo que você seja um diretor da maior empresa dos Estados Unidos, mesmo que você seja o presidente da república de um país, mesmo que você seja a pessoa que tenha mais poder material na terra, mas se você tem uma machucadura por dentro, e por causa desse machucado interior você vive mal, quero dizer para você que eu vim aqui dizer para você que você pode ter uma nova vida. E só depende de você. E foi nesta linha, falando a respeito de vida nova. Em Deus. Pedindo que Jesus entrasse na sua vida. Ele disse, todo mundo duvida porque é muito fácil. É a coisa mais simples do mundo de acontecer, é você ter uma vida nova desde que você peça para Jesus. Porque ela não... E todo mundo pensa que é um processo cerimonioso, cheio de etc, de castelos, de promessas, de fazer isso. Não é nada disso. Tudo que tinha que ser feito para que você tenha essa vida nova, esse presente, ele já fez, porque você não poderia fazer sem ele ter feito isso. Então, exatamente como ele sabe que você não tinha condições de fazer, ele fez. Deus pegou o único filho dele que ele tinha, único, e deu a vida desse filho para você ter tudo. Porque esse é o papel dele, ele é Deus. E ele te ama, e para que você possa estar perto dele, ele deu a parte dele. Porque você não pode dar nada. Eu estou ouvindo aquilo. E ele aí ilustrou, como é bem o jeitão dos pastores americanos, pega uma ilustração no final. Ele disse que eu vou contar uma coisa para vocês. Vou arrumar o meu cinto aqui que está complicado. Muito bem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um homem que tinha um problema muito sério na vida dele. Ele não tinha trabalho, ele não conseguia nada. Não conseguia trabalho, não conseguia continuar no trabalho, apesar de ser um bom profissional, porque ele tinha um vício de bebida. Ele tinha um vício de bebida, ele bebia muito. E ele não conseguia trabalho. E esse homem sempre recebia a atenção das pessoas, mas ele não conseguia deixar. Esse homem tinha uma filhinha de 3 anos de idade. Era a riqueza da vida dele. Tudo que ele podia fazer de melhor, ele fazia na direção da filha. Aquela coisa de comprar um docinho, comprar um presentinho, tudo ele fazia para agradar a menina. E um dia essa menina ficou doente. Ficou doente, ele não tinha dinheiro, não pagava o Social Security nos Estados Unidos, não tinha dinheiro para levar em médico nenhum. Se condoeram com a situação dele, arrumaram um médico, o médico foi lá, examinou, diagnosticou o que a menina tinha e tudo mais, e prescreveu uma receita. E ele precisava comprar o remédio para a menina. E ele não tinha dinheiro. As mesmas pessoas providenciaram o dinheiro e deram dinheiro para ele ir comprar o remédio para a menina. Ele saiu, e antes dele encontrar a farmácia, ele encontrou um bar. E a vida dele era tão estigmatizada pelo vício dele, que ele entrou no bar e bebeu o dinheiro que tinham dado para ele comprar o remédio para a menina. Ele estava num estágio da saúde com a bebida. A bebida vai enfraquecendo a pessoa.
em tudo, fisicamente. Acontecem umas coisas esquisitas. E ele estava já naquele estágio que eu contei para vocês que no final estava bebendo uma garrafa de cachaça sozinho. Mas tem pessoas que eles passam disso e a coisa vai tão longe que às vezes a pessoa bebe qualquer coisa, pouca coisa, e ela já, sabe, cai e não tem. E ele estava nesse estágio. E ele caiu. Ficou caído na rua lá. As pessoas passavam por ele porque todo mundo sabia que ele tinha esse vício, bebia. Viu lá, mas um dia caído vai fazer o quê? Não é? Depois de muito tempo, ele recobrou os sentidos e tal, levantou, foi para a casa dele, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu uma reunião de pessoas em cima perto da sala dele, uma mesinha pequena, humilde na casa dele, tinha um caixãozinho lá, e a filha dele tinha morrido pela falta do remédio e já estava no caixão. Esse homem chorou demais, ficou perto do caixão, não saía dali, e num determinado momento, depois de muito tempo, ele tirou os 2 sapatinhos brancos da menina que tinham dado para ela ser enterrada, saiu com aqueles sapatinhos, foi numa casa de penhor, vendeu o sapatinho e foi para o bar e bebeu de novo. Quando eu ouvi o pastor falando um negócio desse, eu estava sozinho na sala da minha casa, elas já tinham saído, revólver do lado, papel e caneta para escrever o tal de bilhete, mas o carequinha tinha chegado antes. Eu dei um pulo do sofá e comecei a falar. Ele falou, parou assim. O pastor começa a falar, tem um ponto da mensagem que ele para que crie uma situação para a pessoa entender e isso impacta a pessoa. Eu comecei a falar para a televisão, cara safado, sem vergonha, vagabundo. Eu dizendo para a televisão, quem devia morrer esse cara, não sei o quê, não sei mais o quê. Eu não entendo como é que eu comecei a jogar aquelas coisas para fora. É que aquilo pegou uma criança, eu sou amarrado em criança. E era nas minhas filhas. E naquela época eu tinha uma pequenininha, a Carol, que vocês conhecem, era pequena. Interessante, enquanto eu falei, foi um momento que o pastor ficou quieto. Aí ele voltou e disse o seguinte, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Esse homem, um dia, ouviu a mensagem de salvação. E esse homem, apesar de todos os problemas dele, ele ouvindo a mensagem de salvação, ele aceitou a Jesus na sua vida. Jesus entrou na sua vida, transformou esse coração que ele tinha, tudo na vida dele, limpou a vida dele dos vícios, dos problemas, das cacas que tinha e tudo mais, transformou, fez ele um outro homem, e hoje ele é um missionário na África. Eu parei, fiquei olhando para a televisão, eu falei, eu sabia que um dia esse safado ia contar uma mentira. Como é que pode Deus perdoar um homem que leva a sua vida à morte? Como é que pode? Dá para entender? Na minha cabeça não dava. Pelo que eu era, ruim, frio, calculista, desprovido de qualquer instinto que pudesse me aproximar de Deus, desconhecedor da graça de Deus, servindo a outros deuses que não ao único Deus, cheio de vícios, cheio de problemas, causando tudo que eu causava dentro da minha casa. Como é que eu podia admitir que alguém podia perdoar alguém que tinha levado a filha à morte? De novo o pastor falou isso e parou. E aí ele tomou uma atitude que foi complicada na minha vida, naquele momento, e foi a coisa mais abençoada no mundo. Um gesto dele, ele fez assim. Ele fazendo assim, lá, o dedão dele vinha na minha direção. E aí ele falou assim, agora eu quero falar com você, que pode estar aí num bar, num restaurante, num hotel, na rua, ou na sala da sua casa. Deu para entender?
ou na sala da sua casa. E sem tirar o dedo, ele continuou. Pode ser que com você tenha acontecido coisas muito ruins na vida. Talvez você esteja desempregado. Você possa estar passando por problemas sérios na sua vida, que você não tem encontrado saída. Pode ser que você seja... Aí que começou a parte... O dedo assim. Pode ser que você seja um adúltero, um ladrão, um assassino. Pode ser que você tenha um vício igual a esse homem. E o dedo dele não saía de lá. E aquilo começou a me incomodar. E eu estava em pé desde a hora que eu tinha xingado o homem na televisão. Estava de pé na sala. Ele falou assim, por que é que você não dá um espaço como esse homem deu para que Deus possa mudar a sua vida? Aquilo começou a mexer comigo. Mais do que já estava mexendo e eu não sabia. E sem tirar o dedo, ele disse o seguinte, eu vou fazer uma oração. E vou pedir que você repita essa oração aonde você estiver. E nesse momento começou uma luta espiritual. Eu não sabia que era luta espiritual, mas uma luta espiritual muito grande. Veio na minha cabeça, não repete. Não tem nada que repetir. E aí ele começou lá, era traduzido, e ele começou, Senhor Jesus, e quando eu menos esperei, eu falei, Senhor Jesus, e foi. Desse tamanho a oração. Senhor Jesus, confesso que eu sou um pecador, reconheço os meus pecados, peço o teu perdão, peço que o teu sangue me lave, me limpe, me purifique, que você faça de mim uma nova criatura. E eu repeti tudo isso. E quando eu estava no meio da oração, eu caí de joelho. E ali eu chorei. Hoje eu sou um chorão. Mas ali eu chorei. Porque eu não chorava. Eu nunca chorava. Eu chorei alguma vez que eu te agredi, com ofensa. Eu nunca chorei. Alguém para fazer eu cometer os crimes que eu cometi na vida, não tem, é frio demais. Você sabe que se você disparar um processo de alguma coisa que você está oferecendo para um demônio, você sabe que vai matar uma pessoa? E depois você procurar no jornal para ver se a pessoa morreu mesmo? E depois você ligar para a pessoa que encomendou, pode trazer os outros 50%, porque fulano morreu. E eu vi naquele dia o que é o tamanho da graça de Deus. Porque quando eu levantei do tempo que eu estava ajoelhado, eu estava sentindo alguma coisa diferente dentro de mim. Eu não sabia o que era. Era muito contente, mas não sabia direito expressar esse tipo de coisa. De verdade, eu estava aliviado. Foi desta maneira que Deus entrou na minha vida. Invadiu a minha vida. Um mês depois invadiu a vida dela. E ela não querendo ir em lugar nenhum que eu ia. A Elizabeth tinha vergonha de frequentar os lugares que eu frequentava. E quando ela foi convidada a primeira vez para ir à igreja, ela disse, onde meu marido coloca o pé, eu não vou. Mas Deus usou uma colega de trabalho dela, fazendo convite para um culto de louvor e adoração, e ela com vergonha de não receber carta da colega dela durante o mês e não ir, ela foi. E naquele dia Deus deu uma invadida na vida dela também, que não teve tamanho. E atrás disso vieram as nossas filhas, as 3 primeiras. Nós começamos a servir a Deus na igreja, e Deus foi fazendo, foi renovando, foi restaurando, e a gente foi começando a receber os presentes de Deus. De toda maneira, dentro daqui, porque a palavra dele é uma coisa tremenda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar na sua palavra. O que ele prometeu para você, ele cumpre. Não existe impossibilidade para Deus. Para ele te tirar de um lugar que está fazendo você, o teu calo ficar doendo, se você pedir para ele, esteja preparado porque ele vai fazer para você. Que uma das coisas que ele disse é, peça e você vai receber.
peça e você vai receber. Vocês duvidam disso? Eu recebi. E Deus continua fazendo coisas na minha vida. Deserto tem? Tem enfrentamento. Mas cada vez que você coloca o joelho no chão, Deus te dá vitória. Cada vez que você coloca o joelho no chão com fé, Deus te dá vitória. Há 6 anos atrás, eu recebi uma notícia um pouco danada. Diagnóstico identificou que eu tinha um tumor maligno. E na hora você treme. Na hora que o vento bate, o bambu faz assim, ó, tá? Mas entenda que se você for um bambu de Jesus, você verga, mas não cai. Eu verguei. E Deus me curou. O jeito dele me curou. E vou contar uma coisa para vocês, como é que foi, para mim entender exatamente como aquelas coisas que ele faz para você entender. E esse é o tipo de amor que eu tenho por você. Eu precisava operar. E o médico, quando me examinou, disse assim: Sr. Francisco, não tem jeito. O tumor do senhor está numa forma tão perto dessa parte óssea do senhor que eu não tem espaço para operar ali. Não tem. Falei, caramba, agora a viola foi para o brejo. Ele falou, eu vou fazer tratamento de radioterapia. Vai dar certo. Médico japonês, de jeitinho tranquilo que todo o pessoal Nisei tem, vai dar certo. E aí, é aquelas coisas que você fica sem saída. Mas quando você é cristão, você sabe que você tem a saída. Deus não providenciou outra coisa? É esse o tratamento? Vamos lá. Eu estou no 6º ano daquele tratamento de volta. Meu PSA está 1,2. Nada de nada. Sem sequela. Deus fez o que tinha que fazer. Como Ele continua fazendo desde a criação do mundo, desde o princípio do mundo. Cuidou de Adão, cuidou de Eva, cuidou dos filhos, veio cuidando de toda a criação dele, veio vindo ver as coisas acontecendo, o tempo passando, a população, o povo dele aumentando e dando pontapé ali, cabeçada aqui, e o povo escolhido por ele, vai escravo aqui, ele liberta o povo, vai escravo lá, liberta o povo, continua fazendo, continua dando graça, continua fazendo milagre, continua curando o cego, continua fazendo aqueles que necessitam falar, aqueles que não têm ouvido, ouvir. Ele continua fazendo a obra dele cada dia de forma mais intensa e maior na vida de cada pessoa, e está disposto a continuar fazendo isso o tempo todo, até que Jesus volte, e basta a gente querer que Ele faça. E o que nos separa para que Ele faça é a gente observar exatamente. Peça e você vai receber. Quando Ele disse peça que você vai receber, Ele disse assim, olha, pede só R$100, tá? Ele não impôs condição nenhuma. Peça e você vai receber. Bata e a porta vai se abrir. Clame e eu vou responder para você. Dá para entender? Nós estávamos conversando ontem e eu falei uma coisa, compartilhando com a Tânia, com a pastora Tânia. Deus, assim, eu sou o teu Senhor, o teu Deus. Você passa uma fase, eu sou o teu Senhor, tem senhorio, tá? O senhorio, alguém que tem poder sobre você, que domina sobre você. E para completar ele diz assim, e o teu Deus. Deus não tem infinitude. Deus é completo. Dele é o céu, a terra, o que está acima do céu, embaixo da terra, o que tem nos mares. Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle de todas as coisas com as quais nós precisamos viver. E se Ele tem o controle, e Ele disse assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e incríveis que você não conhece.
Por que a gente vai deixar de pedir? Por que a gente vai deixar de dar um passo na direção desse Deus? Essa é a minha história. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu e a minha casa, por misericórdia e graça deles, temos servido a Deus há quase 34 anos. E a gente tem uma marca muito grande na vida dele, na nossa vida. É a marca do sangue. E essa marca não sai. Da verga da nossa vida, essa marca não sai. Eu vou pedir que você faça uma coisa agora. Sinceramente, eu não sei como é que é a vida da maioria de vocês aqui. Eu posso entender que cada um de vocês tem um desafio dentro da vida de vocês. Inclusive aqueles que servem a Deus. Vocês possam ter os seus desafios de vida. Pegando de novo a palavra do pastor Lael, nós atravessamos por desertos por aí, gente. Às vezes, no nosso pequeno entendimento, existe muito mais deserto do que oásis. Mas entenda uma coisa. Parece que existe mais deserto do que oásis. O Deus que nós servimos, o Deus de justiça, ele jamais iria criar mais desertos do que oásis. Senão a graça dele não existiria. Muda esse tom. Existem muito mais oásis do que deserto. O que a gente precisa é abrir os olhos da nossa fé para identificar a quantidade de oásis que existe. A quantidade de rios de água viva que correm da morada do Senhor e que podem abastecer a vida de cada ser humano o tempo todo da vida, até que Jesus volte e nos leve junto com Ele para uma morada simpática. E daí para fora, e tem manjar dos anjos lá. O tamanho do teu desafio, despreze. Traga de uma forma muito forte para dentro de você o tamanho e o poder do teu Deus. Faça esse desafio, por pior que possa ser aquilo que você tenha na frente. Por maior que seja o cheque que você tem que cobrir amanhã. Por maior negação que possa existir para aquele que está aqui e precisa de emprego, todos os nãos que você recebeu nessa semana que passou, esqueça. Tem um momento que o teu ser vai entrar num clamor, num diapasão de clamor tão bonito, tão em sintonia, tão fina com Deus, que o emprego vai bater na tua porta, vai cair no teu colo. E talvez Deus tenha deixado você de uma forma mais tranquila para te preparar para ser muito melhor daquilo que você poderia ser num emprego em que você poderia ganhar 100 e você possa ganhar 300 no outro local. Faça uma outra coisa nesse tempo que eu vou pedir que vocês meditem um pouco. O que você tenha que pedir, peça o melhor. Peça pela metade, não. Peça o melhor. O teu Deus é Senhor de tudo, dono de tudo. Tem poderio sobre tudo, resolve tudo, não há impossível para Ele, não existe impossibilidade para Deus. Para quem fez parar o sol, não tem impossibilidade. Para quem abriu o mar vermelho, não tem impossibilidade. Nenhuma. Para quem falou para Lázaro, sai, Lázaro, não tem impossibilidade. Se ele falasse, sai daí, todos os túmulos se abririam lá e ia sair, o cemitério ia ficar vazio, mas ele queria Lázaro. Existia um propósito da ressurreição de Lázaro para que as pessoas entendessem o poder que Deus tem. Eu quero que vocês curvem a cabeça e mergulhem na vida de vocês. Mas sem reticências,
Revejam e comecem a fazer esse processo de dar uma revisãozinha na vida de vocês, a partir das maiores dificuldades que vocês têm tido hoje, ontem, sábado, na semana que passou, do que é que está sendo taxinha no sapato da vida de vocês. Qual é o tamanho da pedra que está na frente de vocês? Qual é o tamanho da impossibilidade que vocês acham que existe? E outra coisa, eu estou falando de você ter um tempo de poder entender as coisas da tua vida e poder falar com quem te deu vida e que pode resolver tudo na tua vida. Tudo. A versão tradicional do Salmo 37, verso 5, diz assim, que eu li no começo: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, porque o mais, aquilo que você precisa, do tamanho que você precisa, na intensidade que você precisa, no calor que você precisa, do jeito que você precisa, o mais, ele, tudo, para ele não existe impossibilidade, não tem tamanho, ele faz tudo. E a promessa dele, tudo ele fará. Então, sem nenhuma reticência, sem nenhuma dificuldade, sem ficar pensando, puxa, esse pastor veio aqui, será de Campinas, vem aqui para falar uma coisa que eu sei de cor e salteado e tal, de novo esse tipo de coisa, tal, minha vida está boa, essas dificuldades que eu tenho, problema meu, etc, etc. Faz um desafio para você, entrega isso para Deus, vamos ver que bicho que dá. Se ele resolve o problema do mundo, das pessoas que se voltam para ele, desde o princípio da criação, por que ele não vai olhar para você e resolver o teu problema? Ou será que o teu problema é tão especial para você, que você quer ficar agarrado ao problema que você não consegue resolver, e quer fazer dele o seu problema? Faz esse desafio. Está te faltando saúde? Entrega para ele, ele criou a vida. Está te faltando paz? Entrega para ele, o Criador da paz é ele. Você está com problema dentro da sua casa de algum tipo, com tua esposa, com teus filhos, com os teus negócios? Entrega para ele. O bem-estar é perfil dele. Sei lá o desafio que você tem. Está com o mar vermelho na sua frente? Fala com ele. Quem abriu o mar vermelho e o Jordão foi ele. Você acha que ele fez isso porque Moisés tinha olhinhos azuis e andava bem vestido? Ele fez para Moisés isso? Ele prometeu criar de toda a criatura dele. Não interessa o problema que você tenha. Fala com ele. Está difícil de você deixar um tipo de comportamento? Fala com ele. Se desafie para fazer isso. Mas olhe com ele com o coração sincero. Use toda a sua sinceridade. Jogue para fora. Eu fui mentiroso até o dia que eu trombei com ele. E se você precisar, dá um encontrão com Jesus. Dá um encontrão. E se você porque se você for sincero e você tentar se desviar desse encontrão, ele mesmo disse que a graça dele vai correr atrás de você, ele vai te agarrar. Ele vai te pegar. E se você for sincero, ele vai te abençoar. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar bem-estar. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai suprir as suas dificuldades. Deixa ele invadir sua vida. Deixa ele invadir sua vida. Deixa ele despejar um tsunami de amor na sua vida. Vai deixando ele trabalhar assim. Deixa ele trabalhar em cada espaço da sua vida que você precisa. Deixa. Peça. Vá pedindo. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda.